Eu gostaria de dizer que o meu tema, finalizando o terceiro homenageado, que é a Constituição Federal, ele não é um tema por mim desenvolvido. O professor Walter Lobato me premiou com a possibilidade de ser porta-voz de todas essas entidades que cumpriram o seu papel sério, relevante, dentro deste contexto que eu acabei de descrever, de dedicação, de busca de um ambiente melhor no sistema tributário. Reuniram-se, todos eles, os presidentes estão todos aqui, eu agradeço a presença deles, para tentar apresentar propostas de melhoria do nosso excepcional processo administrativo tributário. E digo excepcional com a mais profunda verdade. Todos sabem que há 2 anos organizei, com muita afinco e dedicação, a comemoração dos 70 anos do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Eu tenho adoração por esse órgão. Eu tenho veneração por todos os seus julgadores. A verdade material e o livre convencimento nunca testemunhei com tanta verdade como vivenciamos no Estado de Minas Gerais. Claro que muitas modificações podem ocorrer. E não só pelo advento do novo Código de Processo Civil, que pouco impactou na nossa legislação estadual, mas também com outras discussões filosóficas, que eu vou comprar o seu desafio, para que a gente possa talvez melhorar e recolocar alguns pontos que possam ajudar-nos a reformular este importante órgão. Volto a dizer que, antes de mais nada, o meu tema é constitucional, porque está alçado a direito e garantia fundamental do cidadão contribuinte ter acesso ao processo administrativo, com todas aquelas garantias já muito bem ressaltadas pelos 2 palestrantes que me antecederam. É de alta nível, é constitucional. Então nós temos que lutar juntos para melhorá-lo e para fazer que haja de fato a efetividade dos direitos e garantias do cidadão contribuinte naquele ambiente. Nós sabemos que a ausência de normas que vão regular nacionalmente esses tribunais administrativos gera uma disparidade de modelos em todo o território nacional. Isto, geralmente, culmina com supressão, e quando eu digo isso, eu digo com muita tristeza, supressão do contribuinte no processo contraditório e na ampla defesa. Eu rogo para que esse desafio seja de fato enfrentado no Congresso Nacional, que os 3 projetos para a existência de uma lei complementar que o regule, module e principalmente versará sobre os mínimos recursos exigidos para que possamos estar confiantes que este princípio constitucional, que esta garantia do cidadão contribuinte está sendo respeitada. Nesse sentido, eu tenho a dizer que o primeiro ato destes atores que enfrentaram esse problema foi analisar a legislação vigente no Estado de Minas Gerais. A legislação que regula o nosso processo administrativo, em síntese, está no quadro. Nós fizemos um estudo prévio, contamos mais ainda com a participação de 70 propostas que foram enviadas pelos escritórios de advocacia do Estado de Minas Gerais, o que assegurou que aqueles que militam na área pudessem participar e demonstrar quais eram as dificuldades por eles enfrentadas. Além disso, os próprios conselheiros, que são representantes dos contribuintes nesse honroso conselho. Em relação, então, às propostas, elas foram, por mim, sintetizadas. Eu e a minha equipe da Federal Minas, nós, em primeiro lugar, ficamos como responsáveis por receber todas essas propostas, analisar as que eram similares, fazer determinados temas propostos, que nós chamamos de proposições, e estas proposições, depois de consolidadas, isso demorou 1 ano, 1 ano e 3 meses, nós apresentamos em plenário com todos os interessados que foram convidados para debater as propostas. São 36 proposições, elas estão todas no site da Federal Minas, e eu separei apenas 6, porque o meu tempo, infelizmente, é curto. A primeira delas diz respeito a uma mera questão de funcionamento e organização do Conselho. Está ligada àquela ideia de respeitar aquilo que foi proposto pelo Código de Processo Civil, lei federal,
13.105/2015. Adoção de contagem de prazos processuais em dias úteis. Não adaptamos isso até hoje. Suspensão de prazos processuais entre os dias 20 e 6 de dezembro. Notem que aqui o período é inferior ao Código de Processo Civil, mas esse debate foi muito frutífero e os nossos conselheiros, Marcelo, Luciana, Mundim, nos provaram que se aumentasse o prazo, nós não teríamos aquilo que também almejamos no Conselho, que é a celeridade. Nós almejamos a celeridade, nós, os contribuintes, que estamos ali debatendo de fato, teses e acreditando, nós queremos celeridade. Não há nenhum interesse da nossa parte em tornar esse julgamento infinito. Além disso, a adoção da gratuidade foi votada e aprovada no processo tributário administrativo por compreenderem, naquele momento, que há uma garantia de acesso a este processo constitucionalmente admitido. Ou seja, a cobrança de taxas não pode ser um empecilho para a efetividade deste princípio constitucional. Ainda em relação à organização e funcionamento, outro tema que envolveu muito debate, teve também a minha acolhida, como votante, foi a questão da prova pericial. Se o Tribunal Administrativo, como é aqui em Minas Gerais, de fato dá valor à verdade material, professora Júlia, a prova pericial é de extrema relevância em alguns casos. Aqui no estado de Minas, a perícia é requerida, ela pode ser referida, mas quem realizará a perícia é um fiscal do estado, e isso não teria problema nenhum, se não fosse a multiplicidade de problemas que nós enfrentamos no Conselho. Nós não estamos a desconfiar pelo fato da perícia ser feita por um fiscal do estado. Mas muitas vezes a perícia requer o conhecimento econômico, conhecimento contábil, às vezes até, não tive um caso recente, um conhecimento sobre técnicas ambientais, que talvez nós não teremos ali nos quadros disponíveis alguém com tamanha sapiência. Então a possibilidade de uma perícia mais independente e mais direcionada ao fato valorize a verdade material e possa solucionar de forma mais satisfatória a dúvida proposta. Então é um pouco incoerente não permitir esta abrangência para fora dos quadros da própria Fazenda Pública Estadual. O terceiro ponto é o que eu mais gosto. Rodízio na presidência do Conselho de Contribuintes e também da Câmara Especial. Esse é um tema espinhoso, mas eu vou enfrentar. E vou enfrentar pegando carona no que a professora Júlia disse, mas com toda a gentileza para em alguns pontos discordar. Vejam comigo. Não sei se os senhores sabem, farei um breve resumo. Nós temos 3 câmaras de julgamento, lá no Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Professor Manuel, se eu falar bobagem, você me corrige. E a Câmara Especial, que seria a Câmara de Recurso para julgar em segunda instância. Na Câmara Especial, portanto, são 3 julgadores representantes do contribuinte, 3 julgadores representantes da Fazenda Pública, e nós temos, portanto, a composição de 6. O mesmo ocorre nas câmaras inferiores, que nós temos a composição também sempre de 4, e o voto que vai definir, em caso de empate, é um voto na Câmara Especial, atualmente exclusivo dos representantes do ofício. Perfeito? Então, se em caso de empate na Câmara Especial, nós teremos a definição a favor ou contrário àquela petição, aquele recurso, perdão, apresentado, proferida pelo presidente da Câmara, 2 pontos, que votou naquele processo, ou seja, ele é presidente e vota, se a composição é de 6, ele faz parte dos 6, e ele vota para dar aquela finalização do processo. Nem vou chamar de voto Minerva e vou dizer por quê. Meus caros, eu não vou questionar o que foi apresentado em relação ao CPM, o artigo 112 e sua interpretação. Mas nós temos que concordar que a presunção de inocência é pedra angular do direito, está positivada em nossa Constituição Federal. Nem preciso me amparar no artigo 112 do CPM. E esta é de índole antiquíssima. Se vocês leram Aristóteles lá, ou leram Eurípides, se vocês leram As Troianas, vocês vão se lembrar que em Atenas, antiga, nós tínhamos ali
Areópago como modelo de tribunal formado por 12 sábios atenienses que recebiam 2 moedas para julgar qualquer assunto, de tributário à morte da bezerra. 2 moedas, sim e não, condenado e inocente. Apresentava-se o caso para esses 12 sábios. Eles votavam. Se desse empate, ele era absolvido. Quer seja em matéria tributária, que já existia lá, tá? Já existia tributos lá, quer seja em razão de homicídio. Mas aconteceu um fato que causou comoção na cidade de Atenas. Orestes, para vingar a morte de seu pai, mata os algozes. Os algozes, infelizmente, eram a sua mãe e o amante dela. Os sábios disseram, não temos condição de julgar aqui, porque empatou. Antes de mais nada, deu empate. Os sábios disseram, meu Deus, vingar a morte do pai é um direito sagrado, mas para nós, desde a antiguidade, desde os fenícios, matar os pais é também um crime muito horroroso e hediondo. Matar os pais é inadmissível e intolerável. Então, no empate, eles não quiseram dar o indúbio pro réu. Não quiseram dar a presunção de inocência. Por quê? Porque estávamos diante de 2 conflitos fortíssimos. Matou o pai, honrou o pai, posso absolver. Puxa, mas matou a mãe, empatou, não vamos deixar aqui indúbio pro réu. Chame os deuses, que era assim que resolviam as coisas. Hoje chamam os homens da capa de preto e as mulheres também. Chamem os deuses! Chamaram quem? Não, vou falar só sem Deus. Chame os deuses! Quem chama? Palas Atena ou Minerva, a sábia. Por isso o voto de Minerva. Minerva vem, ouve o relato, analisa o cenário e chega a uma conclusão. Não cabe a mim mudar o entendimento de quem indúbio pro réu. Então vejam, este voto de Minerva dela foi dado, mas a favor do réu. Ela disse, acho que devemos manter como está. Não deveria votar, mas se chamada a votar, vou repetir. Indúbio pro réu. Então não preciso ceder ele, isso remonta à antiguidade, isso é base de ordenamento jurídico de qualquer país do mundo. E isso está na Constituição Federal. Então me perdoe, mas eu acho que nós temos que avançar na reconstrução da ideia de indúbio pro contribuinte, mas sem se apegar à mera interpretação do artigo 112. Pois muito bem, voltando à organização e funcionamento. O rodízio é justo ou não? Que eu não vou deixar de dizer o outro lado. Vocês podem me dizer, falece a fazenda pública o direito de ir ao judiciário se ela perde no processo administrativo. Não é? Para o contribuinte, não. Nesse aspecto, portanto, a balança está desequilibrada. Está desequilibrada em favor do contribuinte. Mas será que isso justifica, pergunto, a existência do voto Minerva? Ou isso justifica dizer que o voto Minerva só pode ser da fazenda pública? Se nós confiamos na qualidade dos nossos componentes, se nós somos exemplo para o Brasil e ganhamos prêmios um atrás do outro, o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais é reconhecido como o melhor do Brasil. E não por mim, pela Fundação Getúlio Vargas e por tantos outros institutos do Brasil. Se temos tamanha qualidade de jogadores do quilate de Luciana Mundim, de Matos Paixão, quantas vezes eu já tive voto contrário dela e eu pensava comigo, meu Deus, como é possível? Quando muito jovem. Hoje eu falo, como é saudável vencer com votos fazendários e perder, às vezes, com votos dos representantes do contribuinte. Isso só me fez confiar e acreditar naquele conselho, nunca maculado por nenhum resquício de dúvida em relação à qualidade dos seus votos. Por que eu não posso, portanto, conferir o direito de revezar quem vai decidir? Porque o voto Minerva já é a forma de aquilatar a balança. Compreenderam? Indúbio pro réu, não, dê o voto Minerva, mas não precisa ser só da Fazenda Pública, pode ser o voto Minerva de todos os outros. Próximo. Não sei como é que eu vou fazer. Próximo. Edição de súmulas. Se nós confiamos
que a segurança jurídica, a uniformização da jurisprudência é algo bom, nós temos que aclamar, temos que rogar para que o Supremo volte a sumular suas decisões. Nós tivemos um período no passado em que isso ocorria, e foi abandonado no nosso Conselho. Muitos lá no dia da discussão disseram: Marcelo, mas as súmulas ingessam, stare decisis et non quieta movere, é a raiz da súmula, deixe quieto aí, não mova mais nada porque já está decidido. Traz uma ideia de algo que não progride, algo que não muda. Mas se de fato acreditamos que as decisões são boas, como acreditamos, aquelas reiteradas e no mesmo sentido devem ser sumuladas, mesmo que contrárias ao contribuinte, para permitir que novos processos possam surgir, que as coisas fiquem mais céleres e que se não venda o canto da sereia em alguns lugares que o contribuinte nunca poderá vencer ou avançar. E o contrário também, que o próprio fisco não ter autos de infração, para o próprio Conselho não ter que julgar autos de infração, tem algumas teses ainda utilizadas por um ou outro órgão ali, mas que já perderam a razão de ser no próprio Conselho de Contribuintes. Súmula, portanto, consideramos que é algo que vai no sentido de ampliar a segurança jurídica e uniformizar a jurisprudência. Em termos de recursos, o que foi proposto? Algo que eu não vou explorar, já foi muito bem explorado pela professora Júnia, e em relação aos embargos de declaração, nós não temos a previsão dos embargos de declaração, mas o nosso órgão muito competente sempre o acolhe. O problema é que, se de fato não está positivado, muitas vezes ele não será utilizado. Nós recebemos profissionais de Pernambuco, de São Paulo, da Bahia, e eles procuram lá, na legislação mineira, onde está o recurso, embargos de declaração. O acórdão que eu recebi contém obscuridade, omissão, ou ainda, o recurso que eu tenho que propor é para esclarecer o cálculo. Eu ganhei, mas quando vem o cálculo parece que eu perdi. Então, este outro recurso, que é o recurso inominado, mereceria até talvez ganhar um nome e mereceria existir no nosso ordenamento jurídico. É apenas uma regularização, mas que será favorável no sentido de permitir a todos o conhecimento da existência desta possibilidade. Outra proposta muito séria é em relação ao recurso de revisão. Vejam bem, fundamentado em decisão divergente, propõe-se a revogação de qualquer limite temporal entre a data da publicação da decisão recorrida e o acórdão paradigma. Vou explicar rapidamente. Este recurso de revisão, ele é apresentado, pelo contribuinte, eu estava fazendo, ele é apresentado sempre que houver um acórdão paradigma para que você possa recorrer à Câmara Especial se aquele acórdão não foi proferido pelo voto de qualidade. Então, eu perdi na segunda Câmara, não foi por voto de qualidade, eu tenho que buscar uma decisão diferente das outras câmaras para poder fazer os recursos subirem para a Câmara Especial. É difícil, viu, gente? Porque tem que ser igualzinho, ipsilíteres. É muito difícil recorrer atualmente, considerando esse aspecto, quando não há o voto de qualidade nas câmaras de julgamento. Neste momento, hoje na legislação, me corrija se eu estiver enganado, este acórdão paradigma tem que ter sido proferido no máximo há 5 anos. E isso dá uma limitação temporal. Além de ter que encontrar, você ainda tem que rezar para ele ter sido publicado nos últimos 5 anos. Nós rogamos para que isso seja completamente revogado na legislação estadual. Outro ponto importante, na mesma lógica e na mesma toada, e se não houver acórdão paradigma, porque ninguém enfrentou esse tema antes de mim. Ninguém enfrentou esse tema antes de mim, é ineditismo, é um fato inédito. Tem que se admitir o recurso, porque senão nunca vai subir esse assunto. Tem que se admitir. Então é algo novo, eu achei essa proposta tão... Eu jamais teria essa ideia, eu achei essa proposta muito inteligente, e foi do escritório lá do Marcelo Braga Rios. Vejo sua irmã aqui assistindo e faço homenagem a ela. Cabimento do recurso de revista à Câmara Especial com base em julgamento de demandas repetitivas, tese de repercussão geral e súmulas vinculantes. Pelas razões óbvias que já conhecemos, no intuito do próprio Código de Processo Civil, e hoje não há um recurso quando não há recurso de revista no nosso ordenamento jurídico, e muito menos
há essa preocupação atualmente em se verificar se há tese de repercussão geral ou súmula vinculante sobre o mesmo assunto nos tribunais. E é bom lembrar que com a mudança do Código, a condenação dos honorários de sucumbência também para a Fazenda Pública, é recomendável que essa questão seja seriamente enfrentada, porque senão nós vamos rechear o judiciário de tese que o contribuinte sabe que vai vencer, porque já há precedentes, já há uma farta jurisprudência, e ali o Estado vai ingressar de forma aventureira em um processo judicial com larguíssimas chances de derrota e, obviamente, deverá arcar com os honorários sucumbenciais. No tocante à fundamentação das decisões, só mais 4 slides. Necessária observância dos julgamentos e demandas repetitivas, tese de repercussão geral, súmulas vinculantes e as decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade. É o respeito ao precedente, é o que imaginamos e compreendemos com a publicação do novo CPC como um caminho único para todos os tribunais, inclusive os administrativos do país. Em relação às decisões, a aplicação do artigo 112, aqui eu acho que não vamos discordar, professora Júlia, de modo a cancelar as multas quando houver empate no julgamento e a decisão desfavorável ao contribuinte for tomada pelo voto de qualidade. Acho perfeitamente possível, se então vamos interpretar o 112 como é feito no CARF, como é feito no Conselho, como é feito em quase todos os tribunais administrativos, reconhece o 112 como indúbio pro réu apenas em relação a multas. Certo? Isso é verdade. Mas, se isso é verdade, podemos então cancelar as multas, professor Paulo. O contribuinte autuado preserva-se o tributo, houve divergência, ele perdeu pelo voto Minerva. O voto ousado da Minerva veio votar. E lembrando que o voto ousado da Minerva aqui vale por 2. Porque a nossa Minerva, que é o voto Minerva, o nosso conselheiro, votou como conselheiro e votou como presidente. Então, por isso que eu não gosto de chamar o voto de qualidade de voto Minerva, que a Minerva, pelo menos, era uma só. E aqui nós não temos um voto só, um voto de qualidade. Em relação à competência, da resposta dada à consulta formulada por contribuinte, caberá recurso, com efeito suspensivo. Isso é muito interessante e inteligente. Hoje o que temos? O contribuinte tem uma dúvida, formula uma consulta, a SUTRI, Superintendência de Tributação, um órgão muito competente, muito capaz. Mas pode ser que ele tenha ali uma interpretação que lhe é desfavorável e na consulta ele dá prazo de 15 dias para ele pagar o tributo. Ou seja, ele foi condenado. Ele foi condenado naquela interpretação e não tem direito àquelas premissas do contraditório. Porque o recurso hoje existente, ele é feito ao secretário da Fazenda e, posso dizer, na minha larga experiência de quase 30 anos, nunca vi o secretário de Fazenda, por meio de recurso, revisar a consulta respondida por aqueles que de fato conhecem do assunto, dedicam como nós a vida àquele tributo, tem a sua linguagem, sua ótica e a sua interpretação que deve ser respeitada, mas deve ser assegurado ao contribuinte o direito de discordar no âmbito administrativo. Então, olha que interessante. É proferida a consulta, existem 2 estados no Brasil que adotaram essa sistemática, não vou citar agora porque eu já me recordo, em que a resposta, se ela vier desfavorável ao contribuinte, ou até mesmo à Fazenda Pública, gera o direito de recurso para o Conselho, em alguns casos já direto para a Câmara Especial, em alguns casos inaugurando o processo administrativo. Isso é uma novidade que, se fosse possível adotar aqui no Estado, acho que estaríamos bastante avançados. Faltam umas. E, por fim, esse eu vou falar. A revogação do artigo 110. O artigo 110, hoje, empobrece o nosso Conselho de Contribuintes. O artigo 110, como válvula de escape, muitas vezes, é utilizado para negar aos conselheiros o direito de votar algo que ele sabe que é inconstitucional, que não deverá prosperar, em razão dessa limitação. E olha que doído, o artigo 110 do nosso RPTA, aquele decreto que eu coloquei lá no livro, que eu não lembro o número dele, não se inclui na competência do órgão julgador a declaração de constitucionalidade, claro, ou a negativa de aplicação de ato normativo. Se pelo menos dissesse lei estadual,
Mas é de ato normativo. É curioso assistir os julgamentos em que os julgadores se amparam em instrução normativa. É um pouco constrangedor. Ou em diversas vezes, como já aconteceu comigo, em que ali se percebe o direito do contribuinte, Dr. Célio Calume, quem eu admiro, tenho como amigo, procurador do Estado, ao finalizar um processo no Conselho de Contribuintes, ele disse: nossa, Marcelo, tem vago de razão, mas infelizmente vai ter que ser um processo judicial. Para quê? Se as pessoas mais capazes, mais competentes, que mais dominam o assunto estão no processo administrativo, não é isso, doutor Brigadão? Nós acreditamos no processo administrativo e na qualidade dos nossos julgadores. Eu encerro então a minha participação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.